Um jovem está fazendo uma prova quando de repente ele começa a passar mal. Ele tá sudoreico, ele tá inquieto, parece ter dor. Ele pede para sair, a professora não deixa. E aí ele levanta, começa a passar mal e desmaia. Começando mais um Pipoca TDC, hoje em áudio e vídeo. Meu nome é Lucas Cirilo. Sou Rafael Coelho. Eu sou o Pedro Magno. E a gente vai comentar hoje o episódio 8 da primeira temporada do House. Aqui o Pipoca TDC, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre temas médicos, né? Mas no mundo das artes, né? Que Cinema, permeia a séries, sétima arte, né? É isso, né? Sétima arte, isso. Dá pra ser House, dá pra ser filme. Por enquanto a gente tá fazendo alguns episódios do House aqui pra começar a temporada, né? Isso, e a gente até pulou um, né? A gente pulou o episódio 7 proposital, né? Episódios ruins a gente pula. O spoiler, o diagnóstico final da doença do sono, né? Isso. Então, Eu falei pro maior fã do House que teve episódio ruim. O episódio não é ruim, ele só não é... é peculiar, né? É tipo filho feio, né? Esse é melhor. Mas então a gente pulou o episódio da doença do sono, que a gente achou que o impacto é muito menor, pra vir por esse episódio 8, onde é um episódio mais direto até, né, do que outros, mas tem bastante coisas interessantes, várias etapas que a gente vai comentar aqui no Pipoca TDC, né? Lembrando que o objetivo principal do Pipoca TDC é que a pessoa consiga lavar sua louça ouvindo a gente, né? Seja uma coisa totalmente extrovertida, desligada, que de repente aprende algo de medicina, mas de repente ela acha só uma bobagem e tá tudo bem também. A gente faz coisa séria aqui no TDC, a gente faz o nosso podcast, a gente tem o Guia TDC, que é o Serviço de Revisão e Atualização em Clínica Médica, todos somos médicos, mas aqui no Pipoca TDC é mais pra se distrair. E descontrair um pouco, né? Descontrair, às vezes aprender uma coisa ou outra. E aí, o caso dessa semana foi, então, esse jovem, né? Esse rapaz, né? E aí ele desmaia, é levado pro House, que de maneira muito rápida ele fala assim, isso aí é uma intoxicação, né? Pelo amor de Deus. Ele fala assim, é droga, né? É droga. Aí eu acho que tá o início do erro ali da equipe que começa aí, né? O House fala assim, isso daí foi droga. E isso causa um certo conflito que depois a gente vai comentar mais pra frente. Mas esse foi o ponto inicial, né? O House fecha um diagnóstico, assim, com poucas informações, fala, isso é droga. O menino se drogou e tá passando mal, porque ele chega sudoreico, com diarreia, chega com broncorreia, bradicárdico. Acho que a dica aqui é que ele fica o tempo inteiro bradicárdico, né? Chamando. Então é uma coisa que chama atenção no caso, né? Ele tá sonolento, bradicárdico. E quer queira não queira, é sinal de intoxicação, né? O cara sai de manhã, tá bem, aí ele tem um quadro meio que agudo, hiperagudo, né? E chega no pronto-socorro, é jovem. Tem os fatores de risco, né? Ele é a apresentação de uma coisa hiperaguda, né? Uma síndrome que a gente, quando classifica, né? Agudo, hiperagudo, intoxicação é um deles. Aí ele é jovem, aí ele preconceituosamente já fala, não, pô, é um adolescente, pelo amor de Deus, é droga, né? O que acontece num jovem de uma hora pra outra, né? Exatamente. A intoxicação tá lá sempre no topo. Não, e já adiantando que esse é um episódio que o House ele foi extremamente problemático, né? Assim, tem episódios que parece que ele se comporta melhor, que ele vai melhor. Esse é um episódio que ele vai pro atrito total com o paciente, com a família, e muito baseado nessa ancoragem dele de falar que é tudo intoxicação, é tudo droga, eu não preciso me preocupar, né? Mas uma coisa que é legal, assim, já puxando um pouquinho das coisas que acontecem no episódio, é que uma das pessoas da equipe do House, o Chase, ele já fala assim, é estranho porque não responde à atropina, né? É uma bradicardia que não responde à atropina. E é legal já pensar nisso, porque algumas intoxicações de fato podem fazer isso, só que a gente já tem aquele pensamento de, será que é uma BAVT? Será que é um BAV de segundo grau? E eles nem entraram nisso, né? Eles não estão nem aí. E no monitor nem dá pra ver, né? Não, eu tentei pausar o episódio, não dá pra ver. Brad sinusal, mas eu acho que não. E aí o interesse começa quando o outro médico da equipe fala assim, não, mas o toxicológico dele veio todo negativo. Aí começa uma loucura, né, Lu? Que é assim, o toxicológico, a gente até tem episódio no podcast do TDC de intoxicação aguda, um episódio lá da primeira temporada, assim, 40 e poucos o número do episódio. E a gente fala disso, né, que você pode tentar pedir o toxicológico, mas é uma coisa que é muito pouco acesso, é demorada. Então a real é que
vou te falar que é uma situação que eu nunca vi, assim. A situação que eu mais vi o toxicológico é pra renovar a carteira de motorista C, se eu não me engano. Quem é carteira de Que motorista é C? C ou D, aí você... Caminhão? Caminhão, é isso aí. moto. A pessoa, ela precisa ter o toxicológico negativo. Eu acho que é o momento que o toxicológico mais funciona no Brasil, é pra poder dirigir um caminhão. E eu acho que tem que perguntar, o toxicológico testou o quê? Né? Porque assim, é tipo homograma completo, né? Pô, esse exame não é completo, não tem tudo, não. Né? Toxicológico, existem painéis, né? Não sei o que tem lá no hospital do House, né? Aí pensa que eu tenho que nos Estados Unidos, né, eles têm mais acesso a esse tipo de... Cara, eu exemplo. suspeito até que por tenha literatura, teste né? Porque rápido, né? Eles falam Até. muito dosagem sérica de não sei o quê. Ah, de fato eles tem falam. uns casos no New England que eles citam, né? Que eles vão atrás Eles fazem disso, muito, né? né? Eles têm mais dosagem. E aí, diferenciar, né? Toxicológico, né? Então é quantitativo, qualitativo, né? Então, aí o quantitativo, geralmente, você tem que estar guiado. Eu quero pedir a dosagem sérica de alguma substância. Porque tem um episódio recente de nicotina, eu vi em algum podcast, não foi aqui, de tabagismo, que você consegue dosar a nicotina com nicotina. Ou foi aqui? Foi nosso episódio? Eu Não acho que sei. não foi nosso, não. Não foi? sei, não Você sei. dosa com nicotina no sangue pra saber se o cara tá fumando ou não, qual que é o É tipo grau dosar de adição. lítio, né? Isso, litemia, etc. Aparece ali. Caramba, Pois é. Entendi. Era um episódio problematizando o vape. entendi. Né, É que- tipo o Gama GT Interessante. do álcool, né? Tipo isso, né? Não, Não, é tipo... Bem melhor. É bem melhor, Bem né? melhor, Torcer a né? barra no Gama GT pô, do o álcool. Gama GT É, totalmente... não, muito bom, tá? Gama Goró. Muito bom. Gama GT é um negócio assim, confio. Quando o Gama GT vem alto, eu estado assim, eu tenho convicção na minha vida. A estranho. sensibilidade é É, muito alta. exato, 100%. exato. Tá alto. Mas tem o quantitativo e o qualitativo, Isso. né? E aí o qualitativo ele só vai falar assim, ó. Sim ou não? Sim ou não. E o outro pepino é que o sim, às vezes teste que tá... Cruzado ali, reação reação cruzada. cruzada. Então, isso é muito comum, por exemplo, com THC, canabidioide e benzodiazepínico. Então, às vezes, dá falso negativo. Fizeram pepino... Falso positivo. Falso positivo, né? Era um pepino porque veio aqui, mas positivou um monte de coisa. Um pode ser reação cruzada com outro. Entendi. Então, ele tem uma... Depende do kit, depende da positividade também, né? Porque ele corre, né? Que nem aquelas... Um dipstick. Uhum. Ou teste de gravidez, A né? fitinha. Então, a fitinha fica mais ou menos positiva. Esses kits são mais difíceis de analisar. Aí tem Entendi. outros que são um pouco mais precisos, mas ainda assim, 98% de serviços por aí não tem, né? E eles partem num episódio de toxicologia tá negativa, né? E aí isso afasta a hipótese de intoxicação, mas a equipe continua achando que é uma intoxicação, Não, né? eles vão na casa deles, na casa do paciente, né? Que é um ato comum na equipe do House, e até a casa da arrombar pessoa. a casa, né? E lá Normal. ela olha o vidro de tomate não guardado na geladeira e falando assim, olha, isso aqui tá com cara de tá estragado, porque a tampa abriu e tal. E eu tentei encontrar, assim, a evidência de uma tampa romper e você ficar estufada, né? E você falar que é bacteriano, faz sentido, né? Uma tampa estufada parece que você estragou. Mas o máximo que eu encontrei é que o tomate aberto na geladeira, depois de aberto, pode ficar no máximo 5 dias. 5 dias. E Isso com é- certeza eu já deixei mais, né? Então é isso. Não, Isso assim, você tem que dar aquela olhadinha assim, né? Tá bom. Pô, e beleza. dá um trabalho fazer um molho bom, né? Cara, vou te falar. E tu ter que comer em 5 dias, Vou às te vezes falar. vai durar mais. Tem um conhecido meu e teu, Luca, que ele faz molho pesto no domingo pra deixar pronto pra toda semana. E que aí ele depois só pega e só bota no macarrão e acabou, entendeu? Eu achei... Ele come peixe a semana Então, inteira. Ele come pesto a semana inteira, tá? É uma pessoa peculiar, assim. Ele não confia... É um médico que não confia em prevenção primária. Tem todo um... Entendi, entendi. Entendeu? Um ser humano peculiar, assim. Você que é italiano já conheceu o macarrão l'assassina? Pelo amor de Deus, eu vi esse cara aqui. Eu fiz. É um duas vezes. viciado em Muito bom. TikTok. Aí rolou uma trend de Eu, TikTok. eu vi caí isso aí. nesse algoritmo Ele aí. caiu no caiu. algoritmo. Caiu, porque eu também caí, fiquei com muita vontade de fazer. Ele foi lá, botou no stories dele fazendo, né? Eu É bom? fiz É bom? Duas vezes, muito bom. É bom? Foi, bom. foi agora, não foi isso aí? Foi agora, semana foi agora. passada. Foi agora. Mas Mais uma tag, né? Mais uma, né? Do TikTok. Mas você tá falando aí do tomate que abriu e estourou, eu não peguei muita referência deles, assim, né? Porque o cara tá morrendo, né? Pois É. é. A pessoa em que? Botulismo? Eu acho que foi algo assim. Mas eles até botulismo citam outras coisas. ou Aí alguma- falam que
vamos dar banho nele pra tirar a toxina da pele, né? Ah, eu achei É. isso uma. Não, mas achei essa aí sacada boa. rolou, foi uma ciência pesada. Né? É. Porque aí, qual que foi a conclusão logo no começo, né? Então toxicológico é negativo, é uma intoxicação, ele tem cheiro, apresentação, e se não veio no toxicológico, então deve ser alguma coisa que ele não pega. O que que é? Organofosforado ou carbamato. Eles já vão direto pro diagnóstico. Tá. Isso provavelmente deve ser organofosforado. Vale a gente explicar o que que é, né? Vale. Organofosforado, os pesticidas são feitos de organofosforado, né? Então, eles se ligam na acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, e no caso do organofosforado, de uma maneira irreversível. Ele tem esse efeito e aí a pessoa começa a ter ação colinérgica predominante. E aí começa a ter todos esses sintomas que ele falou, né? Tem o BBB, né? Uhum. Broncorreia, bradicardia e... Qual que é o outro B? Broncorreia, bradicardia... Será que é da bladder? Não sei. Não sei. Baixa pressão? Não sei. Ih, cara, esqueci o último B. Eu acho que é de bexiga, né? Não Bexiga cheia, uma coisa assim? Não é? Mas é sintoma de colinérgico, né? Começa a ter secreção, né? Então tem bradicardia, tem diarreia. Então são Broncoespasmo. Broncoespasmo. Broncorreia é Esqueci. broncoespasmo. Broncorreia, broncoespasmo, isso. E E ele tem tudo isso, né? E aí tem dois tipos de receptores, né? O muscarínico e o nicotínico, né? E aí a competição nicotínica também pode dar fasciculação, fraqueza muscular, e aí, a depender do nível de fraqueza, o maior risco que você encontra, além da broncorreia e do broncoespasmo, é fraqueza de musculatura respiratória, né? Entendi. Então são dois mecanismos aí juntos que podem contribuir para entrar numa insuficiência respiratória. De uma maneira mais tardia, começa a ter insuficiência respiratória, né? A fasciculação é um negócio também que é interessante, porque você vê, né? Principalmente intoxicação mais grave com organofosforado, o paciente chega e ele fascicula assim, o corpo inteiro, tudo, desde pálpebra, musculatura de braço, vai pegar acesso, você vê que tá fasciculando, é bem interessante na hora que você tá avaliando. Acho que o povo que ouve a gente e trabalha com mais próximo de regiões rurais deve pegar bastante isso daí, né? Sim. É onde mais tem, né? E a dúvida é se a balneoterapia faz parte desse tratamento. Já ouviram falar da balneoterapia? Como que é isso? Banho-terapia? É o banho. Algo que eu descobri para esse episódio, que é a terapia que passa através do banho, né? Uma coisa que era usada desde os tempos de Sócrates e aí vem se reformulando, né? Já engloba dentro dela aquela hidromassagem, aquelas atividades na água para doenças reumatológicas. Aí já pega como uma variante da balneoterapia o banho de lama pra terapia, tá? E aí você começa a achar umas publicações, tipo assim, fibromialgia e balneoterapia na lama, sabe? Então, assim, de fato existe terapias que passam através da água, mas óbvio que com um grau de evidência muito baixo, né? Mas é bom que você puxou isso aí, né? Quando a gente pensa em intoxicação, a gente acha que a pessoa comeu alguma coisa ruim, né? Que estragado. Mas no caso do organofosforado e dos carbamatos, desses pesticidas, passa pela pele, né? Então, por isso o banho funciona. Porque fica ali na pele, dependendo do organofosforado, tem absorção mais rápida ou mais lenta, pode ficar preso ali nas células de gordura, né? Quanto mais lipofílico, e aí isso faz com que o efeito seja mais prolongado. Mas eu acho que essa informação é legal, né? Porque como fica na pele e começa a ser absorvido na pele, tem que dar o banho, tem que limpar para tirar o que ainda não foi absorvido, né? E de novo, a gente que trabalha em centro urbano não tem muita mão disso, né? Uhum. E essa é uma coisa que ia demorar um tempo para, putz, tem que dar um banho no paciente às vezes, né? Pelo amor de Se a Deus. suspeita é desse tipo de via, né? É perigoso eu falar pra não dar banho, porque o paciente tá não- grave demais, tá? É perigoso falar isso. Tá? Ou dos acidentes, né? Então, ácido, acho que cáusticos também, né? Expor a região que foi exposta, né? Lavar Sim, bastante. sim. Isso também faz parte de manejo de intoxicação. E você já tinha ouvido falar nessas intoxicações assim por organofosforado de pesticida, né? Uhum. Mas se a gente for tipo pesquisar em livro, vai ter muito ali o capítulo de terrorismo. Porque o organofosforado já foi usado várias vezes para atentados terroristas. Talvez o mais famoso foi o gás sarin. Já ouviram falar nessa? O gás sarin foi um atentado em Tóquio, em 95, no metrô. Várias pessoas foram afetadas, milhares de pessoas. E era um culto lá. Eu vi um vídeo no YouTube bem legal sobre a história do Nerdologia. Aham.
bem legal, contando a história do culto. E, enfim, eles fizeram um atentado terrorista com gás sarin, eles produziam gás sarin e morreu um monte de gente. E mais recentemente, sabe aquele rival do Putin, o Navalny? O Putin teve vários rivais, né? Quem matou? Teve vários, Que assim, você né? ouviu? Várias pessoas que... Rivaldo. O Rivaldo? Aí eu falei, o que é esse Rivaldo? Não, seu Rivaldo é Não. Rivaldo. O Putin já teve vários rivais, né? Só que todos sofrem com várias doenças diferentes, né? Caiu o avião, Cai né? avião, Fatalidade. cai da janela. Vai cair o TD. Acontece, Enfim, né? Acontece. Lembrando que claramente são só coincidências, né? Exato. E aí tem um cara que fizeram um documentário dele, o Navalny, ganhou o Oscar o documentário porque ele sofreu um atentado com um negócio que chama Novichok. Novichok é um novo organofosforado, que novo recente, não tão novo, mas que a Rússia usa para matar as pessoas. E a Rússia usa para matar as pessoas não, né? Os espiões, né? Enfim. Pessoas do mal, né? Não a Rússia. Atentados, atentados. E aí usaram nele, ele sobreviveu, fez o documentário e esse ano mataram ele. Beleza. O final da história é essa. Mas assim, ele morreu numa prisão, parece que foi o frio, não foi assassinado, né? Sim, Mas... claro. Claro, com certeza, né? Isso. Tem uma coisa que eu acredito nisso, né? Esse é o... Mas A gente fica com essa versão. E aí, assim, na ideia de tratar, começa a fazer alguns remédios para tentar reverter, e os remédios não funcionam, o paciente vai piorando, e aí começa o tema central do episódio, que é o conflito familiar, quando um familiar não acredita no médico e não quer que aquela terapia seja feita, né? Porque, acho que resumindo um pouco as coisas que vão acontecendo no episódio, que eles começam a suspeitar de outras contaminações, outras intoxicações, vão fazendo outros remédios, e aí a mãe do jovem começa a falar assim, pô, peraí, vocês não vai fazer. Ele não se intoxicou, vocês estão achando que é intoxicação, vocês estão achando que tudo é droga, mas ele não tem isso, eu não vou deixar vocês fazer. E começa um conflito bem importante, né? E tudo começa quando o House fala, é droga, nesse caso ele deve ter pensado numa droga recreativa, alguma coisa assim, né, que usou em festa, alguma coisa, e a mãe falou, ele não se droga, e isso causa uma ofensa direta à mãe, e a maneira como eles lidam com isso é muito ruim. Então quebra a confiança, assim, no tempo zero com a família. Eles insistem que é droga, não é droga, mas aí eles têm outras hipóteses diagnósticas e a partir daí a mãe não tá acreditando mais, porque errou a primeira, foi muito incisiva, ela falou que não era, e eles insistiram, né, e quebra toda a confiança. E vai indo um por um, né? Cada vez, é sempre a postura de toda a equipe, né? Então primeiro começa com o Chase, né? Ele chega, ele tá mais na parte da droga e pergunta, ela fala, ó, ele não usa, eu tô falando que não usa, eu sei que não usa, tipo, por que vocês não estão me ouvindo, né? E tem um pouco da comunicação não verbal e não verbal, né? Do tipo assim, não, a gente que sabe das coisas, né? E ele fala assim, não, eu usava nessa época, minha mãe não sabia. É normal, tudo bem você não saber, a gente sabe. E ela fala assim, não, mas peraí, eu tenho certeza do que eu tô falando. E essa parte, às vezes, é uma coisa que a gente, infelizmente, vê na prática, né? Não, esse rodízio de atendimento, né? Isso é bem comum, né? Às vezes, assim, cara, melhor outra pessoa ir ver esse paciente, porque a relação tá muito enfraquecida, a relação médico-paciente tá muito enfraquecida, e é difícil, às vezes, você conseguir restabelecer. E tudo bem, né? E, assim, quando você consegue, né? Quando você tem uma equipe que consegue ter esse rodízio, eu não vou ver, deixa fulano ver, isso é importante. Até na residência, né? Que, às vezes, o R1 começa a ter uma relação muito pesada, né? Seja porque vou dar um exemplo, assim, um paciente jovem que está falecendo de uma maneira muito agressiva, uma neoplasia muito avançada, que foi palhado e está falecendo com muito sintoma. Às vezes é preciso rodiziar o residente para que o residente não chegue em casa com uma carga muito pesada, né? Então você sente, às vezes, que esse rodízio ele tem o seu papel. O duro é quando você está numa situação onde não consegue, né? Você é o único médico assistente do local, ou você não consegue ter uma outra opinião. Aí é um jogo de cintura. O médico entender que também o paciente e os seus familiares têm o seu tempo de entender as coisas, que às vezes você não pode forçar muito a barra. Óbvio que o caso do episódio é difícil porque o paciente estava grave, né? Então a equipe era incisiva porque eles queriam, o paciente estava piorando cada vez mais, morrendo, então queria fazer as coisas. Só que
se você tivesse tempo, às vezes era melhor fazer um pouco mais de calma, ceder um pouco e depois retomar o assunto, né? E também talvez ter dado um pouco mais de crédito, né, ao que a mãe trazia. Porque Sim. no fim das contas ela estava certa, né? Eles estavam pressupondo coisas que ela garantia que não estavam acontecendo e eles bypassavam isso, né? É uma percepção boa, né, Luca? Porque um dos slogans da série House é Everybody Lies, né? Todo mundo mente. Mas essa, de fato, é um episódio onde a mãe não mentiu, né? Não, e porque não teria por que mentir, né? A não ser que fosse, Não, né, mas assim, um distúrbio de procuração, né? ela poderia não saber, né? Ela poderia não saber e ele tá usando droga. Agora, a maneira como isso foi lidado e Exato. comunicado foi horrível, né? Sim. Tudo parte da comunicação ruim. Um outro cenário que acontece muito é aqueles casos que estão em aberto. Sabe, diagnóstico difícil, paciente que tá andando de lado. Sim. E ele vai ficando... Múltiplos exames sendo feitos, o paciente já fez várias tomografias, aí agora quer uma ressonância, né? E às vezes a gente não tem o diagnóstico, nem a gente sabe o que tá acontecendo, né? E aí passar isso pra família, que também aí é uma outra camada, né? Você não sabe o que tá acontecendo e você vai tentar transmitir isso pro familiar ou até pro paciente, que você também desconhece a etiologia do quadro, e aí isso vai gerando um desgaste, porque da perspectiva do paciente e do familiar eu tô aqui e não tô melhorando, e vocês, hora fala uma coisa, hora fala outra, aí vem o fim de semana, e o fim de semana é fatal, né? Porque aí troca a equipe, aí geralmente é um plantonista que não sabe tudo do caso, e aí esses micro conflitos, às vezes também não é só com a equipe médica, é com a equipe de enfermagem, fisioterapia, isso vai virando, né, aquela bola de neve, e aquilo vai gerando uma tensão na hora, né, Às vezes tem que reciclar, trocar a equipe, né, que atende e começar do zero às vezes, né, quando tem muito conflito. Nesses casos de diagnóstico difícil, assim, caso que não tá claro, e você percebe que o paciente, você faz uma retrospectiva dos últimos 7 dias, o paciente fez 9 exames de sangue, então não foi mais que um por dia, vários exames de imagem, óbvio que pro paciente é ruim também, né? Então, geralmente, assim, quando eu chego nesse cenário e já existe uma angústia muito grande, é lidar com a verdade. Olha, o seu caso ele não é simples, né? Não é uma coisa que é facilmente reconhecível. Às vezes até gosto de falar exemplo assim, ó, não é uma pneumonia, não é uma apendicite que é mais fácil de reconhecer. É um caso mais difícil e que vai precisar de vários exames, né? Então, aí a família entende que, poxa, peraí, então é um grau mais sério. Assim, É importante você abrir o plano, né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas os passos são esses, né? Que a gente vai tomar. E uma coisa legal em hospital que tem residente, né? É o round, né? Que você senta e você discute. Isso acontece o tempo inteiro no house, né? Eles sentam e discutem o caso. Às vezes, quando você trabalha sozinho, numa equipe menor, você não tem esse momento de discussão, né? E faz falta. E é legal, nesses rounds, é legal você descobrir coisas enquanto você mesmo tá falando, né? Você tá falando e você... Pô, peraí, eu tenho uma coisa agora aqui que eu ia te falar e eu não sei, então essa informação preciso ir atrás. Ou até mesmo assim, poxa, agora que eu organizei a frase melhor... Faz mais sentido eu pedir tal exame, né? Então, com o tempo você começa até a passar o caso para você mesmo, né? Exato, Sim. Exato. E sei lá, a gente aprende, né? Na residência é assim, né? É coletivo, né? Aí você vai pro mercado de trabalho, é uma coisa um pouco mais solitária, é diferente, né? E aí você tem para ajudar o guia TDC. Sacanagem. Mas, ó, enquanto vai fazendo vários testes com esse paciente e vendo, assim, se ele tá melhor, se não melhor, e essa relação conflituosa com a mãe, chega um outro menino com o mesmo cenário e aí percebe que, de fato, existe algo no ambiente, o que liga esses dois casos, Exatamente a né? mesma clínica, né? Exatamente a mesma clínica. E nisso a gente já tá falando de 2 pacientes entubados, graves, né? E bradicárdicos. Com marca-passo. Parece que eles estudam na mesma escola, mas não são amigos, aí não tem nada, nenhuma atividade em conjunto. O máximo que eles acham é que é o mesmo ônibus, né? Que eles vão. Só que antes de ir pro diagnóstico final, que a gente já tá se aproximando, tem uma história em paralelo, como todo episódio de House, que é muito ruim. Que é muito ruim essa história. Um paciente que é atendido naquele pronto-socorro que o House é obrigado a atender alguns pacientes. É uma senhora de 80 e poucos anos de idade que chega numa mudança de comportamento agudo, né? É isso. Ela né? chega com uma desinibição sexual, né? Isso. E nisso o House fala, olha, essa mudança de comportamento é normal, a gente precisa fazer alguns exames, e ela, trava ela.
E é legal, assim, que o diagnóstico final, já adiantando, é neurosífilis, tá? Vem um VDR, deve ter vindo um VDRL alterado, e aí interpretou como neurosífilis. Só que, o que passa na cabeça de vocês, assim, quando falam de mudança aguda do comportamento ou de personalidade? O que pensa de diagnóstico diferencial? Cara, depende da idade, né? Mas assim, na idade dela é uma demência, talvez frontotemporal, né? Mas Exato. uma coisa que rola muito também é crise epilética, né? Das regiões ali responsáveis pela parte de comportamento. Região frontal, né? Ou alguma coisa psiquiátrica, né? Assim, Verdade, transtorno de verdade. personalidade, alguma coisa assim. Cefalite herpética, às vezes, pode fazer também umas mudanças, assim, diferentes, né? Então, Agressividade. Autoimune também, que é, às vezes, mais subaguda, arrastada. só né? que aí esperaria outros sintomas, né? A impressão que dá é que o dela foi puramente personalidade. Comportamento, Aí joga muito pra psiquiátrico e demência mesmo, né? É. E só que, assim, de fato, uma sorologia não nega a ninguém, né? Acho que é bom, assim, pedir, documentar. Isso tá certo, né? Eu acho que... Foi bem feito isso. Ele É. pediu a sorologia. Mas é muito romantizado. Não, É não. muito não, romantizado. É romantizado ao extremo, porque ela se apaixona pelo House e de uma maneira abusiva, né? Ela rola um certo abuso. Uma cartinha de amor. Sim. É. Existem paralelos da vida real, tá? Existem, já vi casos semelhantes. Tá? E nem era Quem que tinha foi neurose... que fez a cartinha pra você, cara? Não foi comigo, não. Mas assim, as histórias são Era neurocífilis? são bem. Não era, não. Era só. Não teve agora a menina que seguia o médico em Sim, todo qualquer canto? Ela seguia algumas Logo- pessoas do TDC e vai assistir esse vídeo. Logo depois da série Bebê Rena, né? É Bebê Rena? Bebê Rena. E aí se descobriu uma menina que tinha um relacionamento abusivo com o médico e ia atrás, né? perseguia, então isso é relativamente comum, né? Isso é relativamente comum. Não, mas até o caso que eu vivenciei era durante a internação mesmo, o paciente desenvolveu assim um afeto desproporcional com o médico dele, a ponto, por exemplo, ele ligava. Porque aí começou a situação Eu tô com tanto medo, Luca. Eu tô apavorado. Eu não tô com medo de você Que ir que pra você uma vai área contar? muito nebulosa, mas assim, sabe? foi a situação assim que o colega ele até falou assim, ó, eu acho que é melhor eu não participar mais do cuidado desse paciente, ele ficar com outro médico, Tá. porque tá estranho, né? Tá bem. E tá comprometendo o atendimento. E aí, o que ele começou a fazer? Ele ligava no hospital, porque ele falava, não venho amanhã, não vou estar aqui essa semana, vou tirar férias. Aí ele começou a ligar no hospital, se passando por um familiar do médico, pra falar que ele tava procurando ele, então porque ele queria saber se o colega tava mesmo no andar, porque ele precisava ver ele, entendeu? A minha felicidade, Luca, é saber que assim que eu desligar essa câmera, você vai me dar nomes, tá? Essa é a minha felicidade, mas beleza. Com a câmera ligada, vamos encerrar por aqui. Mas entendendo que outro- isso é real, né? Lógico. É vi um uma outro situação caso de desinibição sexual, né? Um paciente estava até psicótica por causa de um hipertireoidismo de Graves e acabou tendo um segundo relacionamento fora do casamento porque estava com o quadro descompensado, cara. Então, assim, doenças orgânicas levam assim, a alteração de comportamento nesse nível, né? Então, esse caso foi super interessante, porque a gente percebeu que ela estava psicótica e tempestade tirotóxica, tudo, e o comportamento dela já estava se alterando há semanas por causa de um hipertireoidismo. Top. Legal. É isso, não pulem a sorologia. E aí, assim, neurosífilis, o que é estranho é que o House ele faz uma receita de penicilina da alta, né? Não, tá errado. Né? Tá aí, aqui. Erro. Não realizou licor, Errou. não fez a prescrição. Lembrando que existe, nesse momento, uma dúvida na literatura, né? Aquela penicilina cristalina, que era muito utilizada para o tratamento de neurosífilis. Tem trabalho que Que tá onde? tá no guia TDC, sim, falando que ceftriaxona parece ser uma boa opção. Se eu não me engano, é um trabalho retrospectivo que viu que os pacientes eles tiveram desfecho de internação e desfecho a longo prazo de sintomas tão bons quanto, se não até melhores, com a ceftriaxona do que com a penicilina. Lembrando que aí, de fato, a ceftriaxona faz sentido você mandar embora. Não de cara, né? Acho que um tempinho no hospital faz sentido, mas depois você pode fazer um hospital dia, o paciente vem, faz ceftriaxona, vai embora, coisa que com a penicilina cristalina não dava pra fazer, né? Na época do episódio não tinha esse trabalho. Boa, verdade.
Daí, assim, passada essa história, chegando mais próximo do final do episódio, onde os dois meninos estão com esse sintoma, na dúvida de intoxicação ou não. E aí eles descobriram que os dois estavam usando uma roupa nova e que o que intoxicou eles, voltando pra pele, né? Que a gente já tinha comentado já, foi a roupa nova que não tinha sido lavada antes de usar, né? Exato. Vocês lavam roupa antes de usar? Cara, Tem essa discussão no episódio. Eu não lavo, Tem, não. né? Essa Cara, aqui, por exemplo. exatamente. Exatamente. Cara, eu também, assim, logo Cueca depois... tem que lavar, logo né? depois... Não, cueca, eu não sei, não vou... Não vai se comprometer. Pô, e assim, se alguém experimentou antes, né? Sei lá. Acho que tem que lavar todas as roupas antes de usar, né? Acho que a lição do episódio do House é essa. Não, Claro que tem, cara. para. Que Fica isso, com aquele cara? cheiro de loja. Tem Calma, loja que joga tem perfume. roupas e loja, roupas. mas Tem roupas e roupas. E tem cheiro que é bom, ué. Pô, peraí. Então eu vou saber, quando você chegar com aquele cheirinho de perfume de loja aqui, a roupa é nova. Não, assim, eu acho que tem situações. Não é que nem carro novo. Eu acho que... Mas não. aí você lava o carro? Não, mas o cheirinho do carro novo é bom, né? Então. Eu entendo a estranho. discussão. Eu acho ok usar. Eu achei meio bizarro, tá? A conclusão do episódio. Tipo, como é que as roupas novas ficaram intoxicadas por organo fosforado? Mas beleza. Mas no né? final ficou como organo fosforado mesmo na roupa? Ficou. Ficou. Porque o cara que roubou que vendia as calças roubadas, ele guardava elas no mesmo... na picape, que ele também usava pra uma plantação. Eu perdi essa parte. Pô, perdi totalmente essa parte. No final é isso, né? Existe uma chance do Luca tá inventando, né? Não, Existe uma tá chance. inventando. Não existe. Tá. Eu vi. Então o pessoal bota no comentário aqui se o Luca Não, tá mas é inventando isso, ou não, né? Não, ele tem que botar no comentário se a pessoa lava a roupa antes de usar ou não. É isso que eu quero saber. Porque eu Não, sou... isso vai ser enquete. Né? Porque a gente precisa entender mais ou menos como que é o comportamento do público. Né? Não, assim, existe um comportamento certo, que é o meu e do Luca, que dá pra usar a Dá pra roupa. usar. Se quiser lavar também, enfim. Não, Né? vamos pra área do julgar, vamos Depende. julgar. Não, mas, ó, Vamos falar mal. vou dar um cenário onde se lava a roupa com outro contexto. Você quer que ela dê uma encolhidinha? Você comprou um pouquinho... Pô, peraí, cara. Não, Como é não que tem é? Não tem isso? Não tem porquê você assim, quero que dê uma Você encolhida. compra um pouquinho maior pra ela encolher. peraí, Encolher na cara. máquina. Isso acontece, ué. Você Não, só não, tem um número... Não é você compra maior. Você compra, descobre que ela é maior. E aí você... E aí E tu você já fala, comprou menor e falou assim, não, eu vou emagrecer. Aí comprou menor e nunca conseguiu caber na isso na é uma camisa. tristeza, cara. Isso Já é uma aconteceu tristeza. comigo, cara. A fase atual que eu tô é desistir. É tipo assim, não se engane. Eu não vou emagrecer, então... Se emagrecer é uma sorte, senão deixa quieto. Nenhuma loja vende roupa menor do que as que eu compro. É o número de entrada, assim. Tem departamento que é o Kids, né? E aí eu vou no Júnior. Ou Tigre ter tigre, né? É isso, né? Então, o lado bom é que é sempre mais barato. Muito mais barato. Pô, bom mesmo. E é a mesma marca. É, Então, quer verdade. ver? Você tá usando... Sei lá, não sei qual que é. Verdade. Mas é melhor. Você paga menos, eu fico satisfeito igual. Justo. Exato. Não, mas de qualquer forma... Mas você botar pra lavar, pra encolher, pra corrigir um erro, eu acho loucura. Eu Não, acho mas isso loucura. é pra Ela ficar- só aí vai encolhe ficar- naquela que lava e seca, né? Aí você seca também. Entendi. Você não... Então, Entendi. peraí, Luca. Peraí, só pra entender um negócio rapidão. A Você ideia nunca seca a sua roupa, mas quando você fala assim, Nunca. pô, tá aí, eu posso diminuir essa roupa, Aí você eu bota na seco. lava e seca. Isso. Isso é de uma loucura completa, cara. Não, ué. Sério. Beira a alquimia, tá? Só pra deixar claro isso, tá bem? Cara, uma vez eu tava viajando naqueles albergues, né, hostel, e aí botaram pra lavar uma camisa, um amigo meu, ficou tipo tamanho de criança, cara. É engraçado, cara. Fica miniatura, pô. Teve umas roupas Devia minhas ser que uma coisa velhona lá, sei lá. encolheu só a manga, sabe? Aí a camisa ficou normal, mas as manguinhas Aí ficou... você transforma em regata, é isso. É isso, ridículo. Então era, no final das contas, Era o organo fosforado. fosforado e eles fazem lá o antídoto, né? E ela liga pro Ceatox americano. Ceatox, pra quem não sabe, é uma parada importante da galera saber. Pô, a gente tá no né? episódio de intoxicação, né? É, Então, mas a gente vamos falou... falar sobre no isso. episódio- Ceatox? A gente no falou no outro passado. episódio. É. Ah, é verdade. Porque eu fiz Cetox, né? Você foi Ceatox. verdade. Fui estagiário, verdade. um beijo pro Como a Cetox. gente teve uma Então distância... explica o que é o Como a gente teve uma Ceatox. distância de 3 semanas entre uma gravação e outra, afinal, o Luca fez uma viagenzinha, tá? Pro norte. 20 dias, hein? Pro norte, Pro tá? norte. Pro norte. Hemisfério. No caso, o hemisfério norte. Mas aí a gente teve um intervalo e eu esqueci, verdade, você fala. A gente comentou do centro de assistência às intoxicações. Tem centro no Brasil inteiro.
E aí ela liga, né, pro norte-americano, o CDC, porque ela quer um parecer deles, né? Também, se faz sentido, se tem algum reporte, se eles poderiam, inclusive, vir e avaliar o filho dela no hospital. Isso a maioria dos centros aqui Não no fazem, Brasil né? não fazem. Avaliação, o que faz é, você consegue enviar amostras, né? Ah, é? Para toxicológico, aí depende de cada centro, o que é disponível ou não. Alguns fazem análise de urina, outros fazem dosagem sérica de paracetamol para serviços que não dispõem. Pô, Então, isso é verdade, Luca. Tá, assim, sem... Você falou uma coisa que eu tinha esquecido totalmente. No tópico de intoxicação por paracetamol do Guia TDC, a gente fala isso, eu esqueci. E não foi um merchan planejado, que nem foi o de Neurocifras, é verdade. Mas esse aqui não foi um merchan planejado. No tópico de intoxicação por paracetamol feito pela Luísa, o Ciatox citou que eles conseguem dosar se você enviar sim. Se você estiver pensando sim. em intoxicação por paracetamol e quiser enviar, é importante porque isso pode ditar um pouco a maneira como você faz o tratamento numa nova diretriz que teve. E a gente nem sabia que tinha como, e a gente ligou pro Ciatox e de fato consegue. Exato. A pessoa pode ligar pro Ciatox, né? O paciente, Isso, se tiver com alguma dúvida de intoxicação. Quanto o profissional Quanto o também. profissional de saúde podem ligar para tirar as dúvidas, né? E a importância, até pro profissional ligar, é a parte também de vigilância epidemiológica. Porque por mais que você saiba manejar e reconhecer a toxicíndrome, é legal fazer, primeiro, um double check com o centro especializado e segundo, porque eles estão recebendo a ligação. Então, por exemplo, você liga na referência aqui da cidade de São Paulo, relatando imagina que é um cenário semelhante a esse, né? Houve uma exposição ambiental, aí chega um caso, aí começa a chegar outro, aí daqui a pouco eles receberam 15 ligações da mesma região com sintomas iguais. Então, claramente tem alguma coisa acontecendo. E nesse caso do House deu certo porque os dois internaram no mesmo mesmo hospital, hospital. um do lado do outro, né? Se tivesse um ido para o hospital e outro para outro, aí a importância de um Apenas centro, um centro pode que resolver. unifique, Eu né? tenho a informação. algumas dicas, né, do tempo que eu ficava lá recebendo ligação. Intoxicação por organofosforado é muito semelhante à de carbamato, né? A gente falou no episódio passado do fake chumbinho, né, que é os cumarínicos rodenticidas. Agora tem o chumbinho real, né, que é o carbamato mesmo, que aí é o chumbinho raiz, que Tá. é comida, enfim, que é para rato. Isso aí, em teoria, é Proibido, né? a comercialização para varejo, enfim, público geral. Certo. Mas você compra... Pode matar animal, né? Cachorro. E pessoas também. Mas acho que ninguém vai comer. Mas por envenenamento, por exemplo, tentativa de suicídio ou envenenamento, sim. tem. Inclusive, eu atendi um caso, se não foi esse ano, foi no final do ano passado, de uma tentativa de autoextermínio Com carbamato? com chumbinho, carbamato. Tá. E o cara chegou com uma síndrome colinérgica clássica. Aí a história era essa: ele saiu de casa, foi pro bar e teve um mal súbito na porta do bar. Quando ele entra na sala de emergência e ele chega ruim, e o SAMU passando a história, a enfermeira mesmo falou assim: nossa, que estranho, será que alguém envenenou ele? Porque foi que ele entrou bem. E ele tava bem. E de fato era um envenenamento por carbamato. E foi uma situação que ele chegou naquele que a gente chama de via aérea crash. Que ele chegou cianótico daqui pra cima, totalmente broncorreico, em parada respiratória. A gente teve que entubar ali, sabe? Sem nenhum Sim. tipo de Sedativo. bloqueio. Entubou ele, começa a reanimação. Teve uma residente que escorregou na saliva. De tanta era a salivação e a broncorreia dele. Caramba. Tá. Aí fizemos a tal da bomba de atropina, que não sei se vocês já viram. Vai em torno de umas 40 ampolas de Tá. atropina, quebrando na mão ali. A enfermagem ficou muito feliz, né, com essa prescrição. Mas Mas não tem como ficar quebrando e fazendo, quebrando e fazendo, né? Tem E aí que botar na bomba. uma coisa é pralidoxima, a gente não tem, né, que é o antídoto que você lê em livro. Que eles fizeram no Que episódio. eles fazem. E aí outra dica não se faz pralidoxima sem estar utilizando... Uma dica, não sei pra quem que eu tô dando, né? Mas não é pra fazer pralidoxima sem estar realizando a atropina, né? Porque Pode parar, pode ter parada cardíaca, né? a pralidoxima é antagonista, ela vai agir nos receptores nicotínicos, não nos muscarínicos. Então, se a atropina não tá bloqueando a rede cardíaca e você faz a pralidoxima, meio que concentra todo o efeito para a parte cardiovascular. E aí o paciente para em assistolia, por exemplo. Caramba, não tinha nem ideia dessas É a coisas. mesma ideia de, por exemplo, intoxicação por cocaína, que a gente não faz beta-bloqueador sem antes Antes ter do feito. Exato. Porque senão pode... A ideia é mais ou menos igual. Entendi. E aí uma outra coisa, na hora de atender
intoxicação, que vale sempre perguntar, até pensando em produtos químicos, assim, tanto organofosforado, mas às vezes coisas mais simples, como inseticida caseiro, etc, etc. Imagina, a criança foi lá e derrubou o frasco. Uhum. Primeiro, se o produto ele é clandestino ou se ele é Autorizado pela Anvisa. autorizado pela Anvisa, porque muda completamente. Por exemplo, a água sanitária, todos os produtos que vendem em gôndola de mercado, a diluição dos produtos é muito baixa. Então a chance de uma intoxicação fatal por alguma coisa que algum produto doméstico é muito difícil, muito raro ter esse tipo de ocorrência. Geralmente pode dar sintoma, pode ter alguma coisa assim. E se for uma criança muito pequena, bebê, aí a coisa é mais séria. Mas via de regra, não. Agora, o contrário é perigoso, quando é um produto clandestino. Que aí geralmente é aquele caminhão que passa lá na rua, sabe? Vendendo. Sim. Aí por que a galera gosta daquilo, né? Que é mais Porque concentrado, mais forte. é mais potente. Deve funcionar melhor, né? E é mais barato. Só que aí, qual que é o grande problema? Você não sabe o que tem Aí coloca em risco. e você não sabe a concentração que foi utilizada. Então, Sim. aí essas são as intoxicações que geralmente a orientação tem que ir para o pronto atendimento e, de preferência, ficar em observação, porque você não sabe o que você está lidando. Né? Perfeito. Legal. É bem importante Boa saber dica. atender. Nosso objetivo aqui é pescar uma história do Cetox por episódio aqui do Luca, né, Rafa? É isso, né? Porque Cara, deve ter coisa. Tem uma... Essa é loucura. Mas acho que com isso a gente encerra o Pipoca de TDC de hoje. Acho que ele tava querendo contar uma história aqui, mas a gente deixa pro próximo, né? Eu guardo... é? Vai chegar um momento que essa história não é tão pertinente agora. Então tá. Então beleza. Fica no gostinho, né? Vai ficar Fica. no gostinho. Então beleza. Então, lembrar de curtir aqui o vídeo, manda para outra pessoa para que mais pessoas conheçam esse formato diferente, aleatório e levemente bizarro do Pipoca TDC. Fechou? Fechou. Fechou. Valeu, galera. Valeu, falou. Falou.